posso estar de volta, gente? Hoje, 1º de abril, tradicionalmente é conhecido como Dia da Mentira. Marilene quer estar com a gente aqui para a gente falar sobre esse assunto, né? Ela é psicóloga, escritora, palestrante. Marilene, boa tarde, Boa bem-vinda, né? tarde, Obrigado muito pela obrigada. presença. A grande pergunta é, será que vale realmente a pena mentir, né? Mas antes da resposta, eu fui buscar no celular aqui a origem desse 1º de abril, que é uma situação até curiosa, né? Eu descobri aqui que, na verdade, no passado, lá em 1500 e alguma coisa, teve um rei que ele resolveu mudar a data de comemoração do Ano Novo do dia 1º de abril para o dia 1º de janeiro. Uma inversão que aconteceu aí, né, na verdade. E aí começaram as piadinhas, as brincadeiras, alguns súditos ali começaram a mandar, inclusive, presentes para ele no dia 1º de abril, né, que era uma data que, na verdade, não existia. Mandava convite para a festa, só que a festa não acontecia, né? Tanto que em alguns países, como França e até na Itália, o 1º de abril, além de Dia da Mentira, é conhecido também como o Dia dos Tolos, né? Porque acreditaram. Porque acreditavam realmente, né? Mas, enfim, a história se popularizou. Imagino que hoje, né, você tenha sido alvo de várias pegadinhas. É comum, né, Marilene? É muito comum, sim. É Brincadeiras de criança na escola, né? A gente faz muito isso. Isso. Então, e aí começa tudo, a questão da infância. Nós temos por obrigação, enquanto responsáveis no desenvolvimento psíquico dessas crianças, ensiná-las a não mentir, sempre prevalecendo a verdade, custe o que custar, sempre ensinando isso para a criança. Quando a criança mentir, apontar para ela que aquilo não funciona, não dá certo, mas sem mexer na questão mais séria, por exemplo, da autoestima. Não chega para a criança e fala, sua mentirosa. Não use esse termo. Foque na mentira, você está mentindo. É verdade isso que você está falando? Isso. Talvez questionar dessa forma. Exatamente, Isso. até que ela Não reconheça. Não taxá-la, nunca. É super errado isso e muitos pais, infelizmente, fazem isso. Ao invés de corrigir o erro que ela cometeu, olha, você cometeu esse erro, não, chama a criança de burra. Olha, você mentiu, não, chama a criança de mentirosa. São erros graves que vai prejudicar muito o desenvolvimento emocional, psicológico, cognitivo dessa criança, tá? Então, o que acontece? A mentira, ela nunca serve para nada, salvo exceções em caso de proteger o emocional. Tá, antes de entrar nessa seara, então, ainda no campo da criança, da infância. Porque a criança, ela tende a fantasiar também. Isso. Né? Até que ponto eu, como adulto, ou eu como pai, por exemplo, né, sei que a criança está mentindo ou está fantasiando uma situação? Até que ponto eu coloco na balança para saber que um ou outro é saudável? Primeiro que você tem que entender, enquanto responsável, que toda criança tende a fantasiar, até mesmo para chamar a atenção dos pais, dos responsáveis, dos professores. Então, ela tende a aumentar um pouco aquela história. Ela vê alguma coisa ou vivencia alguma coisa, ela sempre coloca alguma coisa a mais ali. Então, você sempre tenha certeza disso, principalmente quando o assunto é muito sério. E criança, por exemplo, você vai dando a dica para ela, ela vai criando. Você vai dando um pouquinho de historinha para ela, ela vai criando. Então, muita cautela nisso. Sempre procure sentar com essa criança, entender onde ela quer chegar, o porquê que ela está fazendo aquilo e corrigi-la. Eu conversava com a Marilene no começo, né, nos bastidores do programa. Nós lembrávamos, inclusive, de uma fantasia coletiva, que foi o caso da escola base, que até hoje, inclusive, né, os envolvidos ali carregam, né, essa condenação que não houve, né? Tem até o caso de um já falecido, né, naturalmente, né? Mas foi uma mentira coletiva, uma fantasia criada pelas crianças, né? E as pessoas envolvidas, os adultos envolvidos ali foram culpados, foram condenados, né? E hoje está comprovado que não foi nada disso, Não foi né, nada Marilene? daquilo. Então, que isso sirva de lição para que isso não volte a acontecer. Eu acho que as informações, o que se tem que ser muito bem analisado, uma perícia mesmo em cima das crianças. Nós temos psicólogos infantis do mais alto conhecimento que sabem tirar a informação correta. Então, tem que ter uma investigação correta no caso, para que isso não volte a acontecer, Rafael. É muito grave, envolveu famílias, é muito sério isso. Destruiu a reputação ali, Nossa, né? muito. A dignidade foi destruída ali. É muito sério isso, tá?
Então, quando a criança começa a fantasiar, senta com essa criança, procura saber o que está acontecendo, por que ela está levando a conversa para aquele lado, por que ela está fantasiando tanto, tá? A mentira, uma vez aprendida, ela é muito difícil de ser desaprendida, tá? Em muitos casos se torna patológica, que é conhecida como a mitomania, tá? Quer dizer, pode evoluir para uma doença, então, é Para isso? uma doença. Começa com uma mentira esporádica, aprendida, conceitual, ali, pontual. Ela vai, ela resolve alguma coisa, ela te dá uma leveza em alguma situação, mas te cria, te prejudica em outra. Mas a pessoa vai vendo que aquilo dá certo para ela e vai prosseguindo. E aquilo se cronifica e se torna uma doença Mas patológica. chega um ponto que a pessoa começa a acreditar na própria mentira? Sim. Sim? Sim. A mentira patológica, quando a pessoa tem compulsão pela mentira, ela acredita. Aquilo é intencional, é muito bem elaborado, ela sai de uma mentira, ela entra em outra, ela não consegue mais viver a realidade dos fatos. Tem sempre a mentira no meio. Quem faz isso sabe que está mentindo e geralmente o outro que está ouvindo Sabe que é uma mentira. mentira. Porque aquilo toma uma, sabe, proporção. totalmente inadequada, desajustada para a realidade. Então, fica difícil para um lado e para o outro. Necessita de tratamento, sim, porque envolve uma questão de personalidade, né? A pessoa somente é muito sério. Às vezes, em primeiro impacto, você até acaba acreditando. Mas na segunda vez que você tem um contato com aquela pessoa, você já consegue perceber... Ela cai em descrédito, né? Isso, Naturalmente. exatamente. E ela arruma outra mentira para arrumar aquela primeira mentira e isso se torna crescente, tá? Às vezes, experiência traumática também leva a pessoa a mentir. Ela quer fugir daquela realidade que ela tem dentro dela, porque aquilo é muito pesado, ela começa a mentir, criar mentiras. Então, existe sim toda uma história que envolve a mentira. Aline, eu conheço pessoas, né, que assim, vivem numa realidade e de repente na escola, no colégio, no ambiente de trabalho, falam que vivem numa outra situação, né? Não são pessoas bem de vida, vamos colocar dessa forma, né, para o pessoal de casa melhor entender, mas dizem que o pai trabalha numa multinacional, que a mãe tem isso, que o pai tem aquilo, que tem carro e tal. Na verdade, não tem nada disso. Não, nada né? disso. Cria um mundo fantasiado. Isso. E vice-versa também, Pra gente. se Tem várias outras autovalorizar. situações. Para se autovalorizar, é verdade. Inclusive, eu conheci há muitos anos atrás, na época do colégio, ela era filha da funcionária da casa e ela entrava na casa como se ela fosse filha da dona da casa, porque ela entendi. tinha muita dificuldade em mostrar a realidade. De se aceitar. Exatamente, ela precisava se autovalorizar naquele aspecto. Isso não tem necessidade Quer dizer, disso. a mentira seria uma patologia. Isso, é. Mas, na verdade, existe uma outra doença por trás disso também, Isso, que acabou levando a mentira. Exatamente, né? Aquela necessidade de se proteger, olha, que para ninguém descobrir que ela, a vida social dela era bem inferior àquilo. Não tem necessidade disso. Fica muito pior depois quando descobrem a verdade. Porque, além da pessoa ter uma vida social inferior ao que ela gostaria, ela ainda passa por mentirosa, que pega a questão do caráter, é muito sério. Caráter nós temos que manter, dignidade acima de tudo. Independente se você tem uma vida simples, uma vida um pouco mais difícil que outras pessoas. O importante é você manter o seu caráter, a sua dignidade perante a sociedade. E a mentira, ela te impede disso. Uma vez que você conta uma mentira, a outra pessoa vai dizer, olha, essa pessoa costuma contar mentira, e isso vai passando de um para o outro. Então, se você percebeu alguém na sua família que conta muita mentira, chegue e aponta isso para ela. Fala, olha, você deve estar com algum problema, busca ajuda especializada, vai se tratar, porque a mentira é um caso muito sério, vai te causar algum dano, se não for hoje, a longo prazo. Aponta para a pessoa sem medo de consequência dela ficar brava com você, querer perder a amizade, nada disso. Aponta para a pessoa, você está mentindo muito. E se for um adolescente, principalmente, aponta todas as vezes que o adolescente mentir, você diz para ele, não precisava disso. Tem mães que
às vezes sabe que o adolescente está mentindo, espera ele dormir ou sair para mexer nas coisas dele e depois mostrar para ele ali a Pra prova. buscar a verdade. Porque às vezes, Rafael, isso é o que leva a salvar esse adolescente de coisas muito piores. E o adolescente, ele acaba não gostando. Você invadiu a minha vida. Não. Entenda que às vezes aquilo é para o seu bem. Olha, no meu entendimento, pai e mãe têm o direito de invadir a vida do filho, sim, Isso, com certeza. exatamente. A partir do momento, desde o momento que a criança está, o adolescente, sobre o guarda-chuva, sobre a proteção daquela casa, daquela família, pai e mãe têm que estar junto o tempo todo, né? Isso. E a criança, adolescente, tem que aceitar justamente isso. Primeiro pro diálogo, bem. Rafael. Primeiro diálogo, claro. Primeiro né? diálogo, Concordo. você só vai chegar, invadir o espaço do adolescente quando você percebe que aquilo, ou o adolescente está perdendo o controle do comportamento dele, da mentira dele, aquilo vai prejudicá-lo. Então, enquanto responsável, você tem que evitar. Você não pode pagar para ver até onde ele vai chegar. Isso não existe. Você tem que ser proativo com seus filhos. Você tem que evitar que ele chegue num mal maior. No mundo que a gente vive hoje, com internet, com redes sociais, né? Isso. As informações invadem a vida dessa criança, desse adolescente, a todo momento. E aí a gente sabe, tem casos de prostituição, envolvimento com drogas, né? E os pais, muitas vezes, né, com medo de invadir a privacidade daquela criança, daquele filho, né, dão um passo atrás. Isso. Né, quando, na verdade, tem que estar junto ali. Porque pergunta, não, mãe, não, pai, não estou fumando, não estou fazendo isso. Não estou mais saindo com aquele cidadão, com aquela menina, não é? Exatamente. E aí acontecem as tragédias. Então, vamos evitar isso. Se você vive num ambiente de mentiras, um tem que apontar isso para o outro e falar, olha, vamos viver numa harmonia, numa verdade. A mentira, ela tem... Não é nem a mentira, Rafael, às vezes a omissão. Num caso de uma doença Explica a diferença grave. entre omissão e mentira. A mentira é quando você precisa contar uma outra história que não seja verdade para algum benefício seu, tá? Agora, omitir alguma coisa é quando você ainda está analisando a situação de que forma você vai resolver sem que você precise mentir, tá? Então, você vai omitir, por exemplo, algumas vezes de um paciente, de uma mãe, de um pai, que ele está com uma doença muito grave, terminal, para quê aquele sofrimento? Então, você vai dialogando, conversando, tratando bem. É um contornar a situação. Isso, contornar a situação, que é muito diferente da mentira, tá? No caso da criança, ela começa a mentir porque ela vê os pais mentindo? Também. É isso? Isso, se ela vive num ambiente de mentira, a criança ela é muito da aprendizagem. Muito mais da aprendizagem do que aquilo que você ensina para ela. Então, ela está vendo ali que um mente para o outro. E a criança é muito esperta. Ela vai aprender a mentir também e não vai conseguir sair daquele ciclo, junto com a família. Então, aquela coisa da mãe falar, são pais separados, fala para o teu pai que eu não estou aqui. A criança vai aprender a fazer aquilo. Ou o pai fala para a mãe, nós vamos sair hoje, eu vou te dar coxinha, mas você mente para tua mãe, fala que você almoçou direitinho. Ela vai se adaptar, se acostumar àquilo e por aprendizagem ela vai... Ela vê que deu certo. Deu certo. Ela vê que deu certo, ela vai continuar Que ela se praticando. protegeu com aquilo que a mãe não deu bronca, que o pai não deu bronca, ela vai agir daquela forma. Teria... Não ensinem isso. Teria fatores genéticos também na mentira? Também existe. É uma questão de personalidade, de caráter, a questão de nascer mentindo mesmo e aquilo pode sim ser levado adiante. Existem a genética física e a genética mental, psiquiátrica, né? A pessoa acaba carregando isso também, Exatamente. né? Então, se você já sabe que na tua família tem essa herança genética totalmente desfavorável, você luta contra isso. A questão da genética, Rafael, é você saber que a família tem aquilo e você lutar contra aquilo. Eu serei uma exceção nessa genética. Eu não aceito isso para mim. E vai buscar recursos, lançar mão de recursos que te beneficiem nisso. Marilene, mentira saudável, então, é aquela mentira que é justa, para justamente evitar um sofrimento, seria isso? A omissão saudável. Omissão saudável. Não existe a mentira saudável. A omissão saudável, você vai mudando de assunto enquanto puder para não precisar mentir. Quanto aos tratamentos, então, como que funciona isso? Primeiro, você tem que reconhecer
que você tem uma tendência a mentir e que você mente muito. Bom, a pessoa sabe que ela mente. Sabe que ela O mente. mentiroso sabe disso, ele assume. Exatamente. Mas como o viciado, ele sempre acha que ele vai conseguir parar e que aquilo não está prejudicando. Não é verdade. Aquilo te prejudica e mexe com o teu caráter. Vai buscar um profissional especializado, a psicoterapia, que vai descobrir a causa, o que tem por trás disso, o que te leva a mentir compulsivamente, tá? Aí já é um tratamento. E se for necessário, um psiquiatra que vai dar uma medicação para segurar esse impulso, essa ansiedade, esse desequilíbrio. Então, tá? na verdade, vocês fazem... O ideal seria casar um controle comportamental, em alguns casos, entrar também com medicamento. Casos mais graves, onde tem alguma outra doença associada, a gente encaminha também para um psiquiatra, tá? Mas a psicoterapia, ela é fundamental. Ela vai descobrir, junto com a pessoa, com o paciente, qual é a causa, o que o leva a mentir tanto e fazer da mentira uma estrutura de vida para ele. Porque aquilo segura ele de alguma forma. Por que isso? Se lá na frente, ou até mesmo a passos pequenos, isso vai causar um grande mal na vida dele. Não minta, não faça isso com você. Mentir para chefe, mentir para pai, mentir para mãe, em qualquer situação, né? A gente já sabe, né, que não dá certo. Não A dá verdade certo. sempre vem à tona. Sempre vem à tona, exatamente. Não minta. Em situações mais sérias, omita. Pronto. Mas são situações, né, como a Marilene falou aqui, doenças, né? Terminais, para você evitar né? o sofrimento de uma pessoa, Exatamente. né? Você tem uma vozinha que está morrendo de câncer. Para que você vai dizer para ela que o médico disse que ela está com câncer e vai ter um final com sofrimento? Não, vai conversando com a vozinha. Enfim, tem várias formas de você resolver essa situação. Bom, e é claro, né, policiar as crianças, né? Porque uma criança mentirosa na infância, a tendência, né, se as rédeas não forem controladas ali, claro que ela vai se tornar um adolescente mentiroso e lá na frente, como adulto, ela vai sofrer também, né? Exatamente. O mundo tende a ser cruel, né, Marilene? Vai, muito cruel. Vai cronificar essa mentira e ela vai chegar um momento que ela não vai ser aceita em lugar nenhum por causa das mentiras. Então, nada disso. Se eu te perguntar quem mente mais, o homem ou a mulher? Olha, tá ali. Tá ali? Tá ali. O homem é aquela coisa da autovalorização. Ah, entendi. Né? Uhum. E a mulherada é alguma coisinha, uma coisa ou outra. Eu perdi 2 quilos, eu ganhei, diminui o peso. Mas, e os homens um pouco pela vaidade, um pouco pela vaidade. Os homens na autovalorização. Então, tá ali, viu? Muda a justificativa, muda o enfoque, mas tá ali. Tá empatado ali, então. Tá empatado. Tá certo. Marilene, muito obrigado pela Eu que agradeço. pelos esclarecimentos, né? Mundo, né? Mais verdade, menos mentira. Dignidade. Aliás, a gente vive com tanta mentira em tantos meios, Isso. né? No meio político que eu diga, né? Nossa. Não, eu não tenho conta na Suíça, eu não tenho nada Isso. disso. Não fiz isso, não fiz aquilo. Isso. E aí a gente está vendo que a verdade está vindo à tona, Exatamente. né? Em vários casos, Não dá Marilene. certo. Tá aí o exemplo, né? Tá aí o exemplo. Marilene, obrigado. Então, Eu que agradeço. E ó, no dia da mentira, viva a verdade. Isso. Perfeito? Vamos fazer intervalo então, gente. No próximo bloco tem exercícios, vamos nos movimentar, vamos nos mexer. Os nossos educadores físicos já estão aqui, já estão de plantão. Hoje o objetivo é fortalecer as pernas e as panturrilhas. Tem muita gente que vai treinar, os homens principalmente, que ficam com aquele visual de Johnny Bravo. Lembra daquele personagem de desenho, né? Fortão por cima e lá embaixo, né, Marilene? Aquelas perninhas assim, né? Você já viu isso? Muito, muito. Aquelas perninhas fininhas assim. Eu não sei como aguenta segurar o tronco Tudo superior. isso, não é? É uma pirâmide invertida, literalmente. Exatamente, isso é muito sério. Então, no próximo bloco, né, as dicas para você aí em casa praticar exercício mesmo no seu dia a dia para fortalecer pernas e panturrilhas. A gente já volta.